Ô, Leandro, deixa eu falar uma coisa para você. É o seguinte, olha, eu iria chamar Fernando Brito, como eu até anunciei aqui no começo do programa, mas a gente está com um probleminha de conexão com ele. Você pode continuar aqui com a gente mais alguns minutos? Posso, claro, posso sim, vamos continuar. Então tá bom. Então eu mantenho o Leandro aqui e o assunto que eu traria com o Fernando, vou trazer aqui com você também. Se o Fernando entrar, a gente ainda comenta isso com ele também, porque o Fernando está ali no Rio de Janeiro, vive também de perto, né? O que tem sido o Rio de Janeiro nesses últimos anos. Mas eu queria falar sobre essa ação no Complexo do Alemão, Leandro. Daí quero te ouvir então sobre isso também. Eu discutia já com o Miguel Stedley ontem aqui sobre como ações como essa atualmente têm um viés eleitoral, né? Cláudio Castro, inclusive, já declarou isso, que rendendo votos, ele faz uma ação como essa por semana. Tem, inclusive, analistas já dizendo que isso, cada morte rende um voto, essa é a visão do bolsonarismo em relação a esse tipo de ação, né? E são sempre resultados trágicos, são sempre inocentes que morrem. A gente teve a Solange morrendo hoje, essa mulher que fazia marmitas, era super conhecida ali no bairro, no Complexo do Alemão, e é sempre tudo muito trágico. Eu peguei, inclusive, alguns dados do Instituto Fogo Cruzado, né? Eles dizendo que as crianças têm sofrido muito com isso, elas ficam isoladas ali em casa, estão em férias, né? Então imagina o estado de terror dessas crianças em casa com uma ação como essa. Há relatos de crianças em crise de pânico, pessoas mais idosas que passaram mal, sofreram um AVC. As UBSs ali do bairro, centros de saúde, ficam fechados, não conseguem prestar atendimento a essas pessoas. Linhas de ônibus parado, comércio parado, pessoal que precisa ir trabalhar não consegue. Então, é tudo, é um transtorno tão grande, é uma desgraça enquanto resultado que essas ações proporcionam. Como que você tem visto tudo isso? O Cláudio Castro é gago. Eu faço essa constatação, obviamente, não é por preconceito, nem para frisar um defeito que ele tem, um defeito físico. Mas o fato é de que isso o impede de ser um político tradicional, por exemplo, de sair para falar, para fazer discursos e tal. Então ele optou visceralmente por centrar toda a sua campanha fazendo esse tipo de operação, quer dizer, mandando os recados dele, transformando na sua narrativa oral impossibilitada em a prática de violência urbana, que ele obviamente herdou do governador passado e que ele absorveu dentro da ideologia bolsonarista, do qual ele é um representante nato. É um homem perigosíssimo, porque é um homem doente e ressentido. E que tem em torno de si um nível de fanatismo religioso que transcende as comunidades evangélicas, porque ele é um fanático católico. Repare que isso é um dado interessante. Todos os nossos dados de pautas de costumes e fanatismo religioso, até Cláudio Castro, eram todos pautados dentro das igrejas neopentecostais evangélicas. Ele é um fanático religioso católico. Ele agrega uma classe mais abrangente de fanáticos em torno dele. E de bolsonaristas no Rio de Janeiro, que é o ninho do bolsonarismo, que veem na permanência dele a salvação da ideologia em si no Rio de Janeiro, para abrigar, inclusive, o Bolsonaro quando ele for derrotado, para que ele possa, dentro do seu nicho, sair candidato a senador, e voltar à política e se manter vivo a partir desse grupo, desse núcleo bolsonarista em torno de Cláudio Castro. Esse homem, ele optou por fazer da sua campanha eleitoral uma sequência de assassinatos por meio dessas operações ultraviolentas nas comunidades pobres. Em 14 meses de governo, ele já tem as 3 maiores chacinas da história do Rio de Janeiro, estão na mão dele, da polícia dele. A gravidade disso, você falou bem, são as intercorrências dentro das comunidades que geram traumas permanentes nas crianças. Você imagina, olha, Thalita, qual é a criança? Olha essa cena, qual é a criança que consegue ter uma vida normal, harmônica, um desenvolvimento psicológico e pessoal razoável, vivendo num ambiente onde as pessoas são assassinadas pela polícia? E que a polícia entra arrebentando portas, chutando, dando porradas, chute, tapa. Quer dizer, junto com a pobreza, essas pessoas, lembrem-se, essas pessoas estão passando fome.
Nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, a fome está agraçando. Estão trocando as refeições por pão. Não tem almoço, é sanduíche, não tem café, é pão. Não tem leite, é água. E se junta-se a fome ao trauma da violência, você tá criando uma sociedade que não vai se curar tão cedo, uma sociedade que não vai se perdoar por existir. Então, esse Cláudio Castro é um criminoso que tem que ser uma hora julgado por essas ações e todos os que participam delas. Porque o cartão de visita eleitoral dele, o santinho dele, é a polícia militar e as polícias entrando nessas comunidades. Eles apreenderam 4 fuzis. 4 fuzis no Complexo do Alemão. Na Barra da Tijuca, eles apreenderam 100. Só que não mataram ninguém, né? Aí entram e matam 18. Por quê? Porque, assim, é o recado que eles vão dando e vão fazer várias. Porque impossibilitado de ser um candidato tradicional, de falar, de ter carisma, um sujeito completamente que ninguém nunca nem tinha ouvido falar. É um fascista, criado dentro desse laboratório de fascismo que é o estado do Rio de Janeiro, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. E aí o seguinte, ele não tem para onde ir. Além de tudo é gago, não consegue se comunicar. E o que ele está fazendo? Ele está utilizando as PMs para fazer massacres, chacinas após chacinas, para manter amalgamado esse eleitorado, principalmente da classe média do Rio de Janeiro, que vê nisso, que torce por isso, que acha que bandido bom é bandido morto. Agora, eu queria, assim, o Fernando Brito é um cara que poderia nos orientar sobre isso, qual é a consequência disso nas comunidades? Porque do ponto de vista lógico, você imagina, óbvio que esse cara não vai ter voto nenhum na comunidade, mas não é verdade. Porque assim, o contraponto que se tem é a pauta de costumes, que é determinada pela presença também criminosa das igrejas neopentecostais e dos religiosos aí ligados à comunidade ultraconservadora católica, do qual o Cláudio Castro faz parte. Então, assim, é melhor ter uma polícia violenta entrando aqui matando esses bandidos do que ter os abortistas no governo, né? Do que ter os maconheiros no governo, do que ter os homens sem Deus no governo. Preferem isso porque assim, a ideologia é muito forte, né? Assim, a formação ideológica de um povo, sobretudo nos países capitalistas periféricos, ela é muito poderosa na permanência da pobreza, né? Assim, o determinismo histórico está arraigado na formação dos pobres. Eu sou pobre porque Deus quer, é assim que tem que ser, então eu vou me submeter às autoridades da maneira que elas querem. Eu não vou me rebelar contra elas, nem eleitoralmente, né? Que não é um ato revolucionário em si. Você pode, pô, chega, né? Esse Cláudio Castro entra aqui, olha meus filhos como é que estão, minha mãe, como é que estão meus vizinhos, mataram, falou assim, e eu vou continuar votando porque eu não quero o sujeito que é a favor do aborto no governo, eu não quero o sujeito que é esquerdista no governo, não tem Deus no coração, não é da minha igreja. Não é assim que funciona, infelizmente não é assim que funciona. Então o Rio de Janeiro vive uma situação política muito complicada por conta da turbulência ideológica que se estabeleceu lá já faz alguns anos, e é o estado mais evangélico do país, a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais evangélica do país, portanto é que sofre a maior pressão desse fanatismo diretamente ligado à ideologia bolsonarista da violência, do fascismo, né, da brutalidade política como forma de dominação. Perfeito, acho que você foi no ponto. Eu estava engatilhada aqui com essa pergunta, né? De apesar de ações como essa, apesar de uma grande maioria de população carioca que vive nos morros, né? Por que um sujeito como esse tem uma alta intenção de votos aí no Rio de Janeiro, como as pesquisas têm apontado, né? Acho que você explica tudo isso. Você sabe que hoje eu vi uma entrevista do René, da Voz das Comunidades, né? A Voz das Comunidades, que é esse portal que acompanha de muito perto o que acontece quando existem ações como essa nos morros, né? E ele dizia, uma coisa que me chocou muito, é que a maioria das mensagens por WhatsApp que ele recebe, das pessoas denunciando o que tem acontecido, são pessoas dizendo que a polícia ocupou a laje da casa para atirar, para ter maior visão e conseguir atirar. Só que essa casa acaba virando alvo, né? Porque quem está atirando também posiciona o alvo ali naquela casa. Então, as pessoas que moram ali
ficam totalmente impossibilitadas de qualquer defesa, porque é isso, a polícia está ali. Depois a polícia alega que foi troca de tiros, mas uma casa foi feita de alvo por conta da polícia ali em cima daquela casa, né? Então é Sim, uma sim. situação que é aterrorizante para essas pessoas, para essas crianças, como você bem lembrou, e é isso, a gente está em período de férias, então as crianças estão lá dentro das comunidades, estão dentro de casa, estão brincando nas ruas, e daí a gente vê tragédias de crianças morrendo, de pessoas morrendo, é tudo muito triste. Deixa eu emendar nisso, a gente está falando do Rio de Janeiro, e eu lembrei de um fato que acontece agora no domingo, que é essa convenção partidária do PL para anunciar justamente Bolsonaro candidato à presidência, né, Leandro? E teve toda uma Sim. ação, né, das esquerdas de comprar ali os ingressos, Fazer a inscrição na isso, vai plataforma. comprar o ingresso, E, fazer a inscrição para que. Parece o Miguel estava me dando os números ontem, abriram 50 mil inscrições, parece que já tinham cortado 40, que identificaram como sendo da esquerda, né? Ocupando esse espaço. O que você espera dessa convenção? Você acha que pode vir a ser um fiasco por conta dessa atuação? Qual que você acha que vai ser o tom de Bolsonaro, inclusive, nessa convenção? olha só, o fiasco não vai ser do ponto de vista da presença, porque a gente não pode subestimar de que o fascismo, em todas as suas nuances, é um movimento de massas, né? Um movimento de massas. Ele tem uma massa com ele, ele tem, de certa maneira, viu, Thalita, tem uma massa muito mais bem organizada e que atende mais rapidamente, de forma mais poderosa aos chamados, do que a esquerda consegue fazer. Então, eu não vejo o evento em si, eu não vejo que vai ser um fracasso, vai estar vazio. Tanto que eles esqueceram isso, vão abrir as portas para entrar todo mundo que quiser. Eles queriam ter feito de uma forma organizada, pela plataforma, acho que se chama Simpla, não é isso a plataforma? E você Isso vai lá, mesmo. é de graça, você vai e tal, mas você vai lá e faz um cadastrinho, entra e tal, para poder a coisa estar mais. Para você ter, inclusive, uma métrica, e para você auditar o tamanho do público e tal, é uma coisa bem legal. Só que alguém lembrou que, né, alguém botou isso. Eu lembro quando começou esse movimento, alguém botou no Twitter, no Facebook, gente, eu não estou falando nada, mas se você quiser entrar lá na coisa, a gente pode sacanear os bolsominions. Então, eles estão tratando uma grande sacanagem como se fosse um ato terrorista, porque eu vi o Eduardo Bolsonaro reclamando que a Tabata retweetou isso. A Tabata achou engraçado, vou retweetar essa merda, não acho ruim, não. Eu também, Leandro, não achei ruim nem um pouco. Eu achei lindo, achei maravilhoso. Tem que sacanear sempre que puder essa gente, da maneira que for preciso. Não tem nenhum terrorismo nisso, entendeu? Os caras não estavam pegando fazendo cadastro para ir lá. Ninguém vai lá. É para esvaziar mesmo, é para sacanear. Só que eles vão abrir os portões e vai encher, porque eles vão levar a tropa, a militância toda para lá, de verde e amarelo e tal. O Bolsonaro deve fazer um discurso ridículo, né? Mas do ponto de vista político já é um fracasso, porque assim, é uma campanha derrotada. É uma campanha derrotada, é uma chapa derrotada. Assim, não importa o que eles digam lá, eles não vão animar ninguém, além desses fanáticos que fazem parte da audiência. Então não vão fazer. Do ponto de vista do evento, pode ser que não seja um fracasso, pelo contrário, tem bastante gente, verde e amarelo, mito, mas do ponto de vista político, ninguém dá a mínima para essa convenção, porque Bolsonaro já perdeu as eleições. O que ele está tentando é melar o resultado a partir dessa denúncia permanente de fraude nas eleições e tal. Há uma outra corrente, eu vi inclusive a minha amiga Tereza Covinel falando a respeito, já se comenta em Brasília, já se estabelece mais ou menos como uma possibilidade dele continuar atacando e falando as barbaridades para ser cassado, para ter a candidatura cassada, para sofrer um impedimento como candidato, e aí sim se apresentar como um mártir, como uma vítima do STF, do TSE, das esquerdas, do comunismo e tal, e não vai sair candidato, perde as eleições para o WO e tem um argumento para poder voltar à política. Olha, eu fui perseguido, caçado, e né, eu represento o povo, enfim. É um covarde, exatamente como o Marcelo Xavier, o delegado de polícia da FUNAI, que estava lá na ONU e botou o rabinho entre as pernas e fugiu. Ele está querendo arranjar um jeito de fugir também, porque derrotado ele já está.
depois daquela estupidez que ele cometeu com aquele encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada, o mundo inteiro já sabe que ele é um homem derrotado e sem nenhuma perspectiva de minimamente chegar para disputar com Lula. O que ele vai querer é melar as eleições ou tentar sair das eleições como Marte, como vítima, e tumultuar a transição e se meter mais para frente, junto com, talvez, com o Sérgio Moro, num processo de oposição venenosa, tóxica, contra o futuro governo. Mas derrotado, Thalita, esse cabra já está. Maravilha. Leandro, foi uma delícia ficar com você aqui 1 hora conversando hoje. 45 minutos, né? Pelo menos. Que bom, né? A gente estava morrendo de saudades. A minha agenda está muito complicada, né? Eu pedi uma licença do DCM para não trabalhar de manhã por 3 meses até as eleições, porque eu tenho uma agência de marketing aqui em Brasília, Cobra Criada, e está com muito trabalho, ainda bem. E eu não consigo mais ter compromissos fixos com ninguém. Então, eu quero muito estar sempre aqui na TVT, me honra muito, me dá muito prazer conversar com você, Thalita, mas eu não tenho muito como ter um horário fixo. Então, sempre que puder, eu vou estar aqui, tá bom? A gente fica com as portas abertas para você. A gente também tem o maior honra, o maior prazer de ter você aqui como participante com a gente. Eu só vou avisar nosso público, então, que às segundas não é mais certo que o Leandro participe aqui fixamente com a gente, porque sei que tem muita gente que fica esperando, inclusive, né, a semana começar com o Leandro aqui com a gente no Bom para Todos. Mas é isso, nossas portas estão abertas. Sempre que você tiver um espacinho aqui às 3 horas da tarde, chama o Alan, nosso produtor. É claro que a gente tem o maior prazer de te trazer aqui para a gente conversar e para que você converse também com o nosso público, viu, Leandro? Muito obrigada, um beijo enorme para você, bom trabalho por aí na sua agência também, inclusive, e a gente volta a se encontrar.